E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de estruturas de dados 1. Aqui é a professora Patrícia e nessa aula eu gostaria de falar sobre estruturas de dados genéricas em C. Durante todo o curso, a gente tem falado de estruturas de dados que são específicas de um tipo. Então, a gente fala árvores de alunos, a gente fala lista de professores, a gente fala de filas de algum tipo específico e nunca falamos de uma estrutura que pudesse funcionar para qualquer tipo de dados. Então falamos lá também de estruturas heterogêneas, que a ideia é bem diferente daqui. A estrutura heterogênea permite alguns tipos de dados pré-definidos. A estrutura genérica, um TAD, um tipo de dado abstrato genérico, ele vai poder ser usado para implementar, por exemplo, a lista genérica, implementar a lista de qualquer coisa, uma lista de alunos, uma lista de professores. E parece uma maravilha, né? Mas a gente paga um preço. O preço é que as funções que manipulam os dados específicos daquela aplicação não vão poder ficar mais no TAD. O TAD, para ele ser genérico, ele não pode manipular dados específicos de nenhum tipo de item, né? Ele não pode, se a gente está implementando uma lista genérica, a gente não pode, nessa lista, fazer, por exemplo, comparações de matrícula, sendo que esse TAD pode servir para qualquer coisa, não só especificamente para um dado que tenha matrícula. E aí, onde vão ficar essas funções, essas funcionalidades, né? Que a gente faz comparação, a gente imprime os dados. Essas funcionalidades vão ficar num cliente desse TAD. Então, o que a gente vai fazer aqui é separar as funcionalidades específicas do tipo, retirar todas as funcionalidades específicas do TAD genérico. Então, antes a gente tinha um TAD, a gente tinha uma figura desse tipo, né? A gente tinha um TAD, o TAD lista de alunos, e aí a gente tinha um cliente, né? Essa é uma visão que a gente tinha, o cliente faz requisição para o TAD de alunos, tá, lista de alunos, né? O cliente vai lá, insere esse aluno para mim, retira esse aluno, verifica se esse aluno está na lista, etc. E o TAD lista de alunos, através das funções e retornos de função, retorna dados para o cliente, né? Esse aqui é mais ou menos a visão que a gente tinha, né? A lista de alunos também usava o TAD de alunos, o cliente também usava o TAD de alunos, que estava mais ou menos aqui. Vou desenhar ele também. TAD de alunos, vai e volta, aqui também vai e volta. Ok? Essa é a visão que a gente tinha lá para implementar uma lista de alunos, né? Se eu colocar isso aqui no tipo uma arquitetura do programa dos programas que a gente implementou. Agora, se eu quiser utilizar uma lista genérica, eu vou ter o seguinte, olha, parte da funcionalidade que estava aqui precisa ir para o TAD lista genérico, que pode ser usado para qualquer coisa, né? TAD lista genérico. Ele vai ficar mais simples, né? Porque ele não vai manipular os dados específicos, ele não consegue. E aí a gente vai ter todas as funcionalidades específicas do TAD lista de alunos aqui em cima. Então a gente continua tendo a visão do TAD lista de alunos, mas ele vai ficar muito mais simples, ele não vai ter as funções de manipulação de lista mais. As funções de manipulação de lista, de células, vão ficar todas aqui no TAD lista genérico. Aqui no TAD lista de alunos só vão ficar as funções específicas que manipulam coisas do aluno. E ainda assim a gente tem o cliente aqui em cima, não podemos esquecer dele. E também continuamos aqui
o nosso tá de alunos, tá de aluno, né? Um aluno só, faz requisição e volta, faz requisição e volta. Agora, aqui, o que vai acontecer, né? Na hora que o cliente faz uma requisição, por exemplo, insere o aluno no tá de lista de alunos, o que na verdade está acontecendo é que a função, o tá de lista de alunos vai delegar, vai chamar funções do tá de lista genérico para fazer as manipulações. Acontece que, por exemplo, na hora de fazer uma comparação para verificar se um aluno está presente ou não na lista de alunos, uma busca, o cliente vai pedir, ó, vê para mim se o João está aí. O João que tem a matrícula 12 está aí. E o tá de alunos vai fazer essa pergunta, vai chamar uma função do tá de genérico, mas o tá de genérico, ele não tem como fazer, ele desconhece o fato da lista ser de alunos. Do ponto de vista do tá de genérico, não existe esse fato. Então, no momento que ele for lá numa função do tá de lista genérico, estiver caminhando na lista encadeada, a hora que ele perguntar, fizer aquela pergunta, né, se a matrícula do aluno é igual à matrícula, a chave de busca é igual à matrícula do aluno daquela célula. Esse tipo de pergunta, o tá de genérico não tem condição de fazer. Quando for fazer essa pergunta, por exemplo, ele vai ter que chamar uma função de volta. Esse movimento aqui, quando a gente tinha visão específica, esse movimento aqui de retorno era só retorno de função, tá? Retorno de função, ou seja, esses aqui são dados. Agora aqui, nesse ponto de vista aqui, o que a gente tem é que aqui o tá de lista genérico vai ter que fazer uma chamada de função, uma chamada de volta. Daí o nome ser específico aqui para essa situação, que são os callbacks, né? O tá de genérico vai ter que fazer chamadas de voltas ao tá de lista de aluno, tá? Então, recapitulando aqui, essa visão que vocês viram o curso inteiro, né, de um tipo específico, estrutura de dados de um tipo específico, essa é a visão de um tá de genérico. Então, num tá de genérico, a gente vai ter o tá de genérico que ficou mais magrinho, ficou mais simples. A gente vai precisar de um tá de específico que usa o tá de genérico para manipular estruturas de dados, mas quando é necessário fazer manipulação do dado especificamente, o tá de genérico vai ter que fazer chamadas a funções do tá de específico. E essas chamadas são feitas através de callback, tá? E como é que o tá de genérico conhece, sabe o que chamar? Então, olha só, esse movimento aqui do tá de alunos para o tá de genérico, ele vai ter que enviar as informações necessárias, ou seja, ele vai enviar o endereço das funções de callback para o tá de genérico ter condições de chamar o tá de alunos de volta, tá? Então, esse movimento aqui vai ser importante e é isso aqui que é novo para vocês. Fazer chamada de volta envolve um conceito em C, que é o conceito de ponteiro para a função, que eu preciso que vocês entendam, né? Então, vamos pegar uma nova página aqui e eu vou fazer o seguinte, olha. Uma informação importante em C é que o nome da função é o endereço da onde aquela função está carregada na memória. Então, se eu tenho, por exemplo, uma função lá, int, uma função, deixa eu colocar um nome, a função exemplo, tá? Recebe um inteiro. Um inteiro e recebe o outro parâmetro, por exemplo, uma string, tá? Essa é a função exemplo. Ela tá carregada lá, a exemplo faz algumas coisas, não me interessa aqui no momento, e ela tá carregada na memória. O que eu gostaria que vocês entendessem que o nome dessa função exemplo está carregada, é o endereço de memória da onde essa função exemplo está carregada na memória, tá? Como esse nome é o ponteiro para a função, no C eu também posso declarar
variáveis que são do tipo ponteiro para função. E eu declaro essa variável com uma sintaxe um tanto quanto estranha, mas é assim mesmo que a gente declara. Então, a declaração tem a seguinte sintaxe: retorno da função. Nesse caso, eu quero fazer uma variável que possa receber o endereço de exemplo dessa função que está carregada na memória. Então, eu tenho que criar uma variável que seja compatível com essa função. Uma variável do tipo ponteiro para função. Então, a gente tem int, asterisco, função, variável var. Essa variável do tipo ponteiro para função. E essa variável, esse ponteiro para função, essa função vai ter dois tipos de parâmetro, um que é o inteiro e o segundo parâmetro, um char pointer, tá? Então, essa daqui é uma declaração de ponteiro para função. Eu tenho ponteiro, por enquanto é uma declaração, mas eu posso fazer a seguinte atribuição, ó, var recebe exemplo. Quando eu faço essa atribuição, o endereço de memória onde essa função exemplo está carregada, que é o próprio nome dela, vai ser atribuída à variável var. Então, quando eu termino de fazer essa atribuição, var e exemplo têm o mesmo valor, exatamente o mesmo valor, porque eles estão com o endereço de memória de onde a função está carregada. Consequentemente, eu posso chamar a função exemplo, então posso fazer int i recebe exemplo parâmetros 2, Patrícia, coloquei uma constante aqui para a gente testar. Eu faço essa atribuição em i, da mesma forma que eu faço essa atribuição, eu posso fazer, que é de forma similar, int i, na verdade é idêntico a fazer, né, isso, var parâmetro 2 pat, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Uma chamada de função com a variável var, que é um ponteiro para função. Por que eu estou podendo fazer isso? Porque var é uma variável ponteiro para função e eu fiz a atribuição da função, do endereço de memória da função exemplo. Então, da mesma forma que eu chamo a função exemplo dessa forma aqui, passando os dois parâmetros, eu vou chamar a função var passando os dois parâmetros, tá? Então, essa expressão aqui é idêntica, tem o mesmo resultado dessa expressão chamando a função var, através da variável ponteiro para a função. Então, a gente precisa entender esse conceito aqui para entender a implementação de um TAD genérico.